Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa Mãe amantíssima, nos cubra com seu manto de luz e de proteção, nos permitindo uma reunião de amor e de muita paz. Nosso agradecimento sempre à direção e aos amigos da casa pela oportunidade de estarmos juntos, conversando um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Este mês nós estamos relembrando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, dentro desse capítulo, nós vamos conversar sobre a resignação, sobre a forma como devemos enfrentar as nossas dificuldades e as nossas dores. No item 12 do capítulo 5, Motivos da Resignação, nós temos: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Nós sabemos que aqui estamos encarnados em mais uma oportunidade de melhoria, sabemos disso. Sabemos também que estamos em um mundo de expiações e provas, que temos ajustes e lições a aprender para que possamos prosseguir em nossa jornada evolutiva. Que estamos aqui não em período de descanso, mas todos temos os nossos conflitos, nossas dificuldades, nossas provas e expiações a passar. Sabemos disso. Então, todos nós temos dois grandes trabalhos a realizar. O primeiro é passar por essas provas e expiações com méritos. Não é o passar somente, mas o entender como passar. E o segundo é cuidar, para que durante este nosso caminho possamos quitar os nossos débitos sem adquirir novas dívidas, novos compromissos e desafios ao nosso futuro. Se queremos um futuro próspero e mais feliz, temos que cuidar do cultivo deste futuro hoje. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos disse Jesus. É certamente um lenitivo aos que creem ler esta frase. Mas quando a dificuldade se instala em nosso ser, quando somos chamados às provas do nosso caminho, esquecemos as palavras de Jesus e tantas vezes mergulhamos na triste visão do eu que se autopenaliza e se diz incapaz de passar pela dificuldade que se apresenta. Jesus em nenhum momento nos livra das necessidades do caminho. Suas palavras de conforto e exemplo não nos dispensam do trabalho e do aprendizado que necessitamos. Mas ele nos estende a mão, nos deixando perceber as águas calmas que nos aguardarão depois da tempestade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso reino é de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. Resignação é uma característica daquele que sabe, daquele que já entendeu o porquê, e que, portador da fé viva, caminha entre seus obstáculos, certos do que encontrará ao final dessa sua estrada. No item 18 deste mesmo capítulo, o Espírito Lacordaire nos orienta sobre o bem e o mal sofrer. Ele nos diz: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus,
porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Estamos em um mundo de expiações e provas, todos nós. Todos com nossas aflições, com nossas dificuldades. A eterna briga interior entre aquilo que precisamos e estamos vivendo e aquilo que queremos. Nossos olhos normalmente voltados para o que não temos, seja em relação a nossas finanças, a nossa vida íntima, a nossa saúde daqueles que amamos, e quantos mais desafios estejam na memória dos irmãos deste momento. Será que Jesus se esqueceu de mim? Será que Deus não pode me livrar desse sofrimento, dessa aflição? Somos a eterna criança em frente à loja de doces. Queremos tudo, queremos mais, mas nem sempre isso nos será possível. Nem sempre será o melhor para nós. Não existe nesse nosso espaço comum quem não sofra, quem não tenha suas provas e dificuldades. E também não existe, meus irmãos, prova maior ou menor. Cada um está exatamente onde precisa estar, com suas experiências e condições. Com as experiências, e condições que necessita para o seu progresso e para a sua reforma íntima. Um Deus justo e misericordioso não permitiria nada diferente. Nunca deixaria seus filhos sofrerem desnecessariamente. O gramado do vizinho pode até ser mais verde. Mas talvez se você pudesse auscultar o íntimo daquele irmãozinho por 1 minuto, preferiria continuar onde está, com seu gramado imperfeito e conhecido. A fé que nos conduz e a certeza da bondade de Deus nos permite trilhar os obstáculos de forma mais segura e efetiva. Pois é importante superar o obstáculo, mas como já dissemos, a forma também conta. Vamos imaginar 2 irmãos passando pela prova do desemprego, por exemplo. Um deles passa seus dias buscando alternativas, auxiliando nas tarefas domésticas e acreditando que o momento atual vai ter um fim digno e feliz. O outro passa seus dias amaldiçoando, chorando e muitas vezes até causando contendas familiares. Vamos supor também que esses irmãos consigam, no mesmo dia, uma nova ocupação que lhes restaure o sustento e a harmonia. Será que este período de aprendizado que o desemprego ocasionou terá o mesmo resultado para ambos? O resiliente e aquele que se desesperou tiveram a mesma experiência? Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, nos diz que a resignação ante um acontecimento negativo valoriza o aprendiz para conservar-se humilde perante a grandeza da vida. Os resultados e as experiências certamente marcarão esses irmãos do exemplo de formas muito diferentes. Precisamos mudar a forma como enfrentamos os nossos desafios, sejam eles quais forem. Precisamos confiar no poder maior que nos conduz. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, sob a psicografia de Chico Xavier, nos diz: a iluminação do espírito deve estar sempre em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e a exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escouradouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida
seriam amados como corrigendas benditas de um pai amoroso a seus filhos inquietos. Nesse nosso caminho de aprendizado e crescimento, a reencarnação é a oportunidade bendita de ajuste e melhoria. Quitamos no atacado dívidas contraídas ao longo das nossas muitas vidas no varejo. Somos colocados sob o véu bendito do esquecimento, lado a lado com aqueles com quem ainda precisamos desenvolver a paciência, o afeto e o cuidado. Somos testados em nossos aprendizados passados e crescemos, pouco a pouco, através das provas e dificuldades que muitas vezes nós mesmos pedimos e decidimos aceitar. Mas lembremos, resignação é submissão à vontade de Deus. Resignação não é inércia, não é fé sem obras. Não podemos nos esconder atrás de nossa inércia e dizer que Deus quis assim. Perdeu o emprego? Confia e busca onde e como puder uma nova ocupação que te proporcione o sustento. A doença te aflige? Busca o lenitivo na medicina e na tua fé, certo de que Deus está ao teu lado. O Espírito Lázaro, no capítulo 9 do nosso Evangelho, diz que a doutrina nos ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência, nos diz Lázaro, é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Seja o que for que te aflige, não pare. Não temos tempo para parar nesse nosso caminho. Já ficamos estagnados tempo demais. Hoje sabemos e a consciência nos permite tomar decisões mais acertadas. Dificuldades e obstáculos existirão em nossa vida. Temos que aprender a passar por eles com um olhar no futuro que Jesus nos deixou vislumbrar. A fé é a chave para prosseguirmos de forma resignada este nosso caminho e esse nosso futuro. Eu gostaria de deixar vocês com um trecho do capítulo 24 do livro Leis Morais da Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Franco. O título deste capítulo é muito sugestivo: Heroísmo da Resignação. E Joana nos diz: a resignação é uma bênção lenificadora. Quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. Alternativa redentora que somente os bravos conseguem impor. Reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes da inteligência e do sentimento. Não deflui de uma atitude de medo, porquanto isto seria receio injustificado ante as leis superiores, mas resulta de lúcida reflexão que favorece o perfeito entendimento das imposições evolutivas. Ceder agora, a fim de conseguir mais tarde. Aguardar o momento oportuno, de modo a favorecer-se com melhores resultados. Reagir pela paciência e mediante a confiança inabalável em Deus, apesar de quanto conspire aparentemente contra. Crer sem desfalecer, embora as aparências digam o contrário. Porfiar no serviço edificante, sem engendrar técnicas de astúcia permissiva, quando tudo se apresenta em oposição. Manter-se na alegria, não obstante sofrendo ou incompreendido, abandonado ou vencido. Expressa os triunfos da resignação do homem consciente dos seus objetivos reais na existência na Terra.
O metal em altas temperaturas funde-se. O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente do solo adubado transforma-se. E o cristão ativo, na constrição do testemunho, resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão, tanto quanto a desencarnação, desde que ocorrem à mercê da vontade do aprendiz, que se deve resignar às exigências superiores da evolução. Resignação, por conseguinte, é conquista da não violência do espírito que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo e, em consequência, sobre os fatores negativos que lhe impeçam o avanço libertador. Uma boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.